Bom, irmãos, graça e paz para todos. Sejam todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Me alegra o coração de ver algumas pessoas que já há algum tempo eu não via. Dona Marlene, saudade da senhora, minha irmã. Pastor, te peço perdão, por conta da ausência. Mas quero te dizer que é muito, mas muito, motivo de muita alegria ver a senhora aqui. Da mesma forma, aqueles que nos visitam, né? Nós temos Tairone, juntamente com a esposa, temos seu Modesto, Deus o abençoe, muito bom ver os irmãos, juntamente com a esposa também, tá? Muito bom ver os irmãos, muito bom ver os irmãos, saber que os irmãos estão saudáveis, isso enche o nosso coração de alegria. E hoje, em especial, um culto a Deus, mas também fazendo aquilo que a igreja do Senhor necessita fazer, que é de apresentar diante do Senhor novos líderes, né? Hoje, culto no qual nós vamos apresentar, empossar os nossos irmãos oficiais da igreja eleitos no último processo de eleição da igreja. E para tanto, eu queria relembrar algumas coisas que são bastante conhecidas nossas nas Escrituras, que é falar sobre a missão da igreja, e eu queria falar sobre isso mediante o livro de Atos, capítulo 1. Se você está com a sua Bíblia aí, ou se você pode acessá-la, né, pelo seu smartphone, você pode abrir aí em Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 11. Atos dos Apóstolos, do verso 1 ao verso 11, palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos, que escolhera, foi ele elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempo ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dita estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai, nós louvamos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos diante da Tua palavra, palavra a qual fez nascer a igreja, o povo santo do Senhor. E hoje, Senhor Deus, nos prostramos diante dela, para que através da instrumentabilidade, Senhor Deus, do Espírito Santo do Senhor, ela possa tocar no nosso coração e nos levar, ó Pai,
a conhecer um pouco mais a respeito da Tua vontade, a conhecer um pouco mais do Senhor. Eu clamo, meu Pai, que o Senhor nos prepare o coração e a mente para ouvir a mensagem. E antes de tudo, Senhor Deus, que o Senhor organize meu pensamento, minhas argumentações e tudo aquilo, Senhor Deus, que estudando a Tua palavra, fui iluminado para que trouxesse à igreja, para que eu possa, Senhor Deus, prestar um serviço justo diante do Senhor, e que meus irmãos, assim como eu fui instruído, que os irmãos também sejam instruídos através da Tua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos por tudo. Amém e amém. Meus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler, ele fala do ápice da obra do nosso Redentor, o nosso Salvador. Nós sabemos que Cristo veio ao mundo, na encarnação Ele se humilhou, viveu no meio dos pecadores, na cruz Ele visitou o vale da sombra da morte, padeceu, mas na ressurreição, Ele ressurgiu para a glória, para ser glorificado. Mas a pergunta que eu queria que a gente começasse hoje na nossa meditação é: o porquê Cristo se submeteu a tudo isso? Por que Ele, sendo Deus, se esvaziou da sua glória, veio, nascido de mulher? Por que Ele foi rejeitado pelos seus? Envergonhado, humilhado, subiu numa cruz, com uma acusação injusta a seu respeito. Ao terceiro dia, ressuscitou. Qual é o propósito dessa obra? Por que Ele fez isso? É claro que a gente sabe que foi para salvar os pecadores. Mas o que eu queria que a gente pensasse hoje é que essa obra que Ele realizou na cruz do Calvário, ela continua até hoje. E Ele chamou a igreja para continuar essa obra. Não no sentido de que a igreja sobe ao madeiro para se oferecer por pecadores, mas a igreja que é aquela que anuncia aquilo que Ele realizou na cruz do Calvário em prol dos pecadores. De alguma forma, a missão dele na cruz continua por meio de nós. Continua por meio de nós. Essa é a missão da igreja. E eu queria pensar em algumas coisas aqui, antes da gente passar de fato para a exposição do texto. Cristo, por saber que a sua obra só teria fim no dia do juízo, Ele recruta 12 homens, para que por meio desses 12 homens, os 12 apóstolos, a sua mensagem, a sua obra vicária, o sacrifício que Ele ofereceu lá na cruz do Calvário, para que ela não terminasse na sua subida aos céus. Porque a mensagem poderia se perder, você não concorda comigo? Se o Salvador se foi, e não há ninguém que o represente aqui nessa terra, a mensagem seria esquecida. Estou lendo um autor que tem mexido muito com o meu coração nesses dias, e ele fala o seguinte sobre os 12 apóstolos e o trabalho que Cristo realizou por meio deles. Ele fala o seguinte: os evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos e João, colocam 3/4 de sua ênfase no treinamento dos 12. Calcula-se que a partir do momento em que Jesus disse para os 12 apóstolos que os ensinaria a se multiplicar ou a multiplicar, sigam-me e eu vos farei pescadores de homens, até a morte de Jesus Cristo, Jesus passou 73% do seu tempo com esses 12 homens. São 46 eventos com poucos, com os 12, ou com um grupo ainda reduzido, comparados com 17 eventos com as grandes massas, Jesus Cristo com as multidões.
A proporção de tempo que Jesus passou com poucos versus o tempo que ele passou com muitos foi quase de 3:1. Percebam que Cristo, nesse sentido, ele está revelando que aquilo que ele executou e que tem poder para salvar pecadores da morte, da ira vindoura de Deus, tem perpetuidade no trabalho daquele que ele chama para ser o seu representante, a igreja. Por isso que Jesus pode dizer que a igreja é a luz do mundo e o sal da terra, porque está nela o poder que pode trazer sabor a esse mundo, a saber, o Evangelho, a palavra da salvação, o sacrifício de Cristo ao mundo. E aqui não é diferente. O texto que a gente acabou de ler está falando de Cristo, depois de ressuscitado, aparece por 40 dias aos discípulos, falando para eles a respeito das coisas do reino de Deus, e logo depois ele vai ser assunto aos céus, e a igreja agora vai começar de fato a executar a sua missão. Aquilo que ele fez é ensinado e propagado por aqueles que encontraram nele a salvação, a igreja, a missão da igreja. A grande verdade é que Jesus, ele veio e ele instituiu o reino, ele chamou os apóstolos, ele esteve com eles, os treinou, os enviou em algumas missões, mas depois da ressurreição, Jesus os comissionou a continuar essa obra gloriosa que ele fez. Cada um daqueles que creem em Cristo Jesus receberam o chamado para executar a obra de Cristo por meio das suas vidas. Cada cristão foi chamado para anunciar Cristo. Então, entendendo isso, entendendo que Jesus completará a sua obra através de nós, que eu queria pensar com os irmãos sobre o seguinte tema: os elementos essenciais da missão da igreja. Quais são eles? E aqui eu vou destacar pelo menos 3 elementos essenciais para a missão da igreja. Primeiro elemento essencial da missão da igreja: esperar na promessa, confiar na promessa de Deus. Quando você olha para o verso 4, capítulo 1, que a gente acabou de ler, diz o Lucas, o escritor do texto de Atos, que Jesus, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual disse ele: de mim ouvistes. Existe aqui uma coisa muito interessante, que é olhar para os apóstolos, olhar para os discípulos, que tinham acabado de contemplar, ou que estavam secando as lágrimas de ver a crucificação do seu Senhor. 3 dias depois, eles encontram com o Senhor ressurreto. E eu queria que você pensasse no que é que passava no coração desses homens depois de encontrar Cristo plenamente vivo, tocando, Jesus comendo com eles, conversando. Tenta imaginar isso. Qual era o sentimento desse povo? Mas a palavra de Jesus para eles é: aguardem um tempo, esperem, porque o que eu prometi, que era enviar o Espírito Santo, que vai capacitar vocês para ser de fato igreja, aqueles que levam a mensagem de Cristo, aqueles que ainda não o receberam. Mas o que eu queria que vocês imaginassem é o quão inquietos eles poderiam estar recebendo essa ordem de Cristo, haja visto que o seu Senhor tinha acabado de vencer o inimigo mais terrível dos homens, que é a morte. Eu não sei você, mas se eu fosse apóstolo, se eu fosse apóstolo, quando eu visse o meu Senhor, acho que eu não conseguiria me conter. O mundo não poderia me parar,
eu não teria limites. E o que Jesus está dizendo para os apóstolos é o seguinte: eu já estou falando para vocês há muito tempo que eu deveria ter sido entregue na mão dos meus algozes, que eles iriam sim me matar. Estou explicando para vocês. Vocês choraram, prantearam, viveram o meu luto, mas eu estou aqui vivo. Eu já tinha dito para vocês que é preciso que eu entregue a minha vida. Caso contrário, não há perdão, não há restauração. Se não tiver derramamento de sangue, não há expiação de pecados. Mas eu estou aqui vivo, eu venci. E a mensagem que Cristo tem para os apóstolos é: aguardem até a descida do Espírito Santo. Confiem, porque eu falei para vocês que eu não vos deixaria órfãos. Eis que virá, enviarei o outro, o Espírito Santo, que será o consolador de vocês. Esperem nessa promessa, aguardem, confiem, nada de afobação nessa hora, ou como diria nos dias de hoje, muita calma nessa hora. Confiem. Jesus já tinha dito em João capítulo 7, verso 38, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Esse episódio que nós acabamos de ler é exatamente Cristo sendo glorificado, ele está sendo levado aos céus. A igreja não ficaria sozinha, viria então o Espírito sobre a igreja, exatamente para o capacitar a fazer a obra da evangelização do mundo. A igreja precisava aguardar. João 14, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco, e estará em vós para sempre. Promessa que Deus havia dito lá no profeta Joel, e derramarei sobre vós o Espírito. Profeta Joel no Antigo Testamento já tinha Deus revelado ao profeta de que isso haveria de acontecer. João capítulo 7, Jesus repete a mesma profecia. João capítulo 14, Jesus está dizendo: virá o Espírito, mas agora é hora da igreja esperar. Esperar na promessa, confiando naquilo que Deus havia dito que iria enviar. Então, depois de tanto sofrimento e dor, a ver o Senhor sendo julgado injustamente, humilhado, crucificado, tendo chorado a sua morte por 3 dias, mas agora vendo uma nova fase, contemplando Cristo ressurreto e aprendendo dele, os discípulos precisavam aguardar até a descida do Espírito, algo que ele mesmo já havia anunciado. E eu quero que vocês entendam uma coisa, se você puder voltar aí a sua Bíblia, em Lucas capítulo 24, Lucas 24, Lucas 24, verso 52, olha o que diz a palavra de Deus. Lucas capítulo 24, verso 52. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo. Isso mostra como era o estado de espírito da igreja depois de contemplar Cristo sendo assunto aos céus. Júbilo constante. Mas no entanto precisavam ainda aguardar a promessa. Ainda precisavam esperar. Agora tem uma coisa ainda que é muito importante destacar nessa espera, é que eles não esperam de braços cruzados. Desde a ressurreição, a primeira aparição de Cristo no domingo pela manhã, até o dia de Pentecostes, Atos capítulo 2,
passaram mais ou menos 50 dias. 50 dias. E os discípulos, eles não estavam sem pelejar pelo reino de Deus. Mesmo que o Espírito ainda não tivesse descido, algo estava sendo feito. Os discípulos não estavam de braços cruzados. Eles receberam uma ordem de Cristo, esperar em Jerusalém até que se cumpra a promessa. Mas eles não estão sem fazer nada. Lucas 24, 53, diz que eles estavam sempre no templo louvando e adorando a Deus. Atos 1:3, que a gente acabou de ler, diz que os discípulos estavam aprendendo de Jesus por 40 dias. Atos 1:3 também, comendo com eles. E a palavra aqui de Atos 1:3 é uma expressão bastante particular do grego, né? Que dá uma ideia de comer sal. E a gente usa muito isso para falar sobre casamento, né? Quantos pacotes de sal você já comeu com a sua esposa, né? Isso vai demandar mais ou menos o tanto de tempo que você tem de casado, né? Porque pacote de sal demora a acabar, né, meus irmãos? Demora a acabar. E o que Jesus, o escritor de Atos, o Lucas, ele está querendo mostrar é que os apóstolos estavam numa comunhão plena, comendo sal nesse sentido, com Cristo Jesus. Não estavam sem fazer nada. Não era uma espera pacata e de alguém que está simplesmente de braços cruzados. Não era isso. Atos 1:14 diz que os discípulos perseveravam unânimes em oração. Atos 1, 21 e 23, os discípulos estão escolhendo o líder que vai ocupar o lugar de Judas, o traidor. A igreja está trabalhando. Tem uma ordem: não saiam de Jerusalém até que venha a descida do Espírito, até que sejais revestidos de poder. Mas a igreja continua a executar os pilares que sustentam a igreja. Teologia, 40 dias, tendo como professor de teologia o Filho de Deus. Consegue entender isso? Falando das coisas concernentes ao reino. Culto, adorando e louvando a Deus no templo. Oração, perseverantes, unanimemente perseverantes na oração. E escolhendo liderança para a igreja. Conseguiram ver que a igreja está aguardando preenchimento do Espírito. No entanto, ela não está sem fazer nada. Ela espera na promessa, mas é uma espera que é ativa. Então, meus irmãos, nossa missão é esperar na promessa feita por Deus. Deus disse que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, como igreja, nossa missão é o quê? Ide e pregai. Quem vai executar a obra da conversão na vida das pessoas é o próprio Espírito. Eu preciso crer nessa promessa que me foi feita, que é o Espírito que convence do juízo, do pecado e da justiça. Eu simplesmente cumpro a minha missão. Eu só faço o que tem que ser feito. Deus nos disse para ir e pregar o Evangelho. Jesus disse que as ovelhas dele, aquelas que o Pai lhe deu, ouvirão a sua voz e atenderão. Portanto, o que precisamos fazer é simplesmente sair em missão, confiantes na promessa de Deus, que por meio do Espírito as pessoas vão se render e vão fazer parte então da igreja. A gente precisa esperar em fé nessa promessa, de que os eleitos de Deus vão ouvir a mensagem do Evangelho. Os eleitos de Deus vão escutar essa obra da salvação, Cristo morrendo na cruz por conta de pecadores, e eles vão entender isso, porque é assim que o Espírito age na vida das pessoas. Mas o que compete à igreja? Confiar, crer nisso, falar essa mensagem,
anunciar essa mensagem. Segundo elemento essencial da missão, meus irmãos, a missão da igreja, ter uma visão correta do reino. Se você ler o verso 6, você vai perceber que os discípulos não tinham uma visão muito esclarecida a respeito do que é o reino de Deus. Verso 6, então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Olha a resposta de Jesus. Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou época que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Hã? Jesus é duro, hein? Hã? Senhor, é que chegou o tempo. Jesus para, fala assim: tempo não é com vocês. Vamos começar assim? Tempo não é com vocês. E em todo o tempo da leitura dos evangelhos, a gente vai vendo o quanto os discípulos eles estavam bem aquém da missão a qual eles tinham convocado para realizar. Isso é fato. Deus escolheu, meus irmãos, pescadores, cobrador de impostos. Tinha um tal de Simão Zelote, que era um líder político, que lutava contra Roma, que queria inclusive, e que propunha isso, pegar em armas, para destituir o poder de Roma. Jesus Cristo chamou esse tipo de cara para trabalhar com ele. Estava muito aquém da missão, mas tem conexão com o primeiro ponto nosso: é preciso confiar na promessa. Nós, como igreja, a gente vai continuar sendo incapaz, nós vamos continuar sendo ruim de serviço, mas quem executa é o próprio Espírito. E a essa altura do campeonato já não era de se esperar uma pergunta desse tipo, né? Afinal, Jesus já veio, Jesus já treinou os 12, e Jesus agora está indo para o Pai. E na hora de ir para o Pai, me levanta um discípulo e diz assim: Senhor, é o tempo em que a gente vai voltar a ser o reino de Israel e vai dominar sobre todos os povos? Pelo menos na resposta de Jesus, parece que para mim Jesus está cansado dessa visão limitada de reino. Ele fala assim: ó, tempo não é com vocês, para de preocupar com isso, mas recebereis sobre vós poder para executar o trabalho. E aqui ainda queria pensar em algumas outras coisas: o espírito e o discernimento sobre o reino de Deus, né? O verso 6 e o verso 7 vai mostrar o quanto é importante Deus ter enviado o Espírito para que os apóstolos tivessem a condição de perceber o que é o reino de Deus, que não é uma nação que vai assumir poder, não é um povo que vai se sobrepor sobre outro. O próprio Jesus ensina isso quando ele fala: dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. O reino de Deus é um reino espiritual, e que portanto ele não tange, ou ele não está preso somente às coisas dessa existência. E que os apóstolos precisavam entender. O que os apóstolos estavam pensando? Cara, nós temos na nossa liderança um cara que venceu a morte. A gente vai dominar o mundo agora. Só porque eles pensavam no dominar o mundo de uma maneira política. És o tempo que restaurarás a Israel? A pergunta é literalmente o seguinte: é o tempo que Israel vai ser agora o topo das nações? E aí a gente, estudando aqui o livro de Romanos, a gente viu que Cristo se oferece para salvar uma nação que é espiritual, que inclusive não é uma salvação restrita somente aos judeus, mas por ser pela fé, ela alcança todo e qualquer homem que está espalhado sobre a terra, judeu e gentio, um povo espiritual, uma nação espiritual.
Mas os apóstolos não conseguiam entender isso. Jesus Cristo já tinha explicado isso, por exemplo, em Mateus 20. Quando a mãe de Tiago e João chega para Jesus e fala assim: concede que os meus filhos, um sente à direita e um à tua esquerda. E Jesus fala, Jesus dá uma resposta simples: acaso podeis tomar do cálice que eu tomarei? Os discípulos são tão aquém da missão que eles falam assim: é claro que podemos. Se a gente conectar o cálice com o mesmo cálice que Jesus fala para Deus, dizendo: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. A gente olha para os discípulos e fala assim: meu Deus, Jesus está pedindo para Deus afastar o cálice. Os caras acham que dão conta de tomar isso. Os caras acham que dão conta de enfrentar essa missão, de entregar a si mesmo, a sua vida por pecadores. Jesus olha para a ignorância da resposta, fala: tudo bem, tudo bem. Agora, qual de vocês está pronto para se entregar em missão? Qual você está pronto para fazer isso? Sem enchimento do Espírito, não há capacidade nenhuma nos homens de fazer isso. Jesus ensina por várias vezes que eles não conseguiriam completar essa missão, a não ser quando fossem cheios do Espírito Santo de Deus. E Jesus, quando ele fala disso, e fala, na verdade ele ainda fala para João e Tiago, de que no reino de Deus, os homens governam por opressão, mas no reino de Deus, no reino dos homens, os homens governam por opressão, e no reino de Deus os homens governam servindo uns aos outros. Ele está falando de como o reino de Deus é diferente desse reino aqui, dessa existência. E não que Jesus esteja desprezando as opressões de Roma, como se o mal existente nesse mundo, ou os maus governantes desse mundo, a gente tivesse simplesmente que desprezá-los e não levar em conta, ou não fazer nada. Mas a proposta é entender que a nossa esperança está naquilo que ainda há de vir, e não nesse mundo. Não nesse mundo. Se os discípulos entendessem isso, que o que Jesus estava propondo não era Israel assumindo o poder, mas um povo santo que vai gozar da presença de Deus na plenitude, nos dias vindouros, quando Cristo voltar, então eles deixariam de ter essa visão limitada de reino de Deus, de achar que ser povo de Deus é reassumir o poder das nações. Não é essa a proposta do reino de Deus. Mas por vezes nós, como igreja, nós militamos dessa forma. Nós militamos dessa forma, achando que nós temos que nos sobrepor sobre todas as nações. O reino de Deus é espiritual, não tem a ver com essas coisas. Uma outra coisa também que a gente pode ver na pergunta dos discípulos é que ele tem uma visão restritiva do reino, né? Ele fala da restauração de Israel, e a ideia aqui é da nacionalidade. Não é essa a proposta do reino de Deus. Deus salva a todo aquele que crê, não é somente a uma nação, mas a todo aquele que crê. Uma segunda coisa a se destacar aqui, o Espírito e o foco no que é revelado. O Espírito traz foco, ou conduz os nossos olhos àquilo que foi revelado, mas aquilo que não foi revelado não compete a nós. Essa é a resposta de Jesus. O povo quer saber, é tempo? Jesus diz: não, vocês não devem preocupar com o tempo. O que vocês devem preocupar é com a missão, porque o tempo, eu sou o Senhor dele. E é por isso que ele fala: não lhe compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para sua exclusividade e autoridade, mas recebereis poder. Recebereis poder para quê? Para executar a sua missão.
executar a sua missão, que é aquela de anunciar o Evangelho da salvação, anunciar Cristo. O mais importante, essa frase é uma frase que eu queria que você prestasse muita atenção. O mais importante não é ter curiosidade sobre o futuro, mas sim ocupar-se do presente, compartilhando a mensagem do reino espiritual de Deus. Nossa pergunta sobre o amanhã, a gente deixa para depois, para fazer o que nos foi mandado fazer hoje, anunciar a Cristo. O que a gente precisa saber sobre a nossa missão já foi revelado. O que você precisa fazer? Ide e pregai o Evangelho. O problema nosso é que por vezes a gente fica procurando aquilo que Deus não revelou para a nossa missão. E aí a gente deixa de ser igreja. Perdemos o sentido de existir como sendo aquela que traz consigo a mensagem que é o poder de Deus para a salvação dos homens. Porque a gente está fazendo as perguntas erradas. É tempo de restaurares a Israel? Ou é tempo, em outras palavras, vamos trazer para o nosso 2021, é tempo onde a igreja vai se sobressair sobre todas as demais pessoas? É tempo onde a gente vai viver um tempo onde só vamos ter crentes? Nunca foi o propósito de Deus isso. O propósito de Deus é ide e pregai. Só isso. Por vezes a gente pensa que a gente vai converter o mundo, tentando adivinhar o que Deus tem para o futuro da igreja, ao invés de simplesmente fazer o que Deus mandou que a igreja fizesse: prega. E a última coisa aqui, nesse ponto, é perceber a importância da descida do Espírito Santo para a vida da igreja, o Espírito e a progressividade da missão, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, que é a região que circunda Jerusalém, depois a Samaria, que é uma região que está ainda mais abrangente no mapa de Israel, até os confins da terra. A minha pergunta para você é: como Jesus Cristo iria cumprir esse propósito? Ele chamou 12, e desses 12, ele multiplicou a verdade do Evangelho. 12 que continuaram falando sobre a salvação em Cristo. Pessoas que ouviram isso, continuaram a compartilhar essa mensagem com outras pessoas. E a igreja começa a fazer o que ela foi ordenada a fazer: ide e pregai. E então, quando a gente chega em Atos capítulo 17, verso 6, tem uma confusão no meio dos judeus, e um dos judeus fala: o que a igreja está fazendo? Atos capítulo 17, verso 6. Se você puder abrir, abra. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. A igreja tinha chegado. Estes, olha como que o ímpio dava testemunha a respeito da igreja: estes que têm transtornado o mundo. Jesus, nascido de mulher, humilhado, morto na cruz, ressurreto ao terceiro dia, passa 40 dias ensinando alguns homens. Esses homens agora começam a obedecer a ordem que ele tinha dado: ide e pregai.
E agora os ímpios, quem não era da igreja, estava olhando e falando assim: esse povo aí que traz o nome de cristão está transtornando o mundo está sendo fermentado. Lembra de Jesus falando do fermento que leveda toda a massa? Quantos gramas de fermento você precisa para fazer 3 quilos de bolo? As boleiras de plantão aí, vocês vão saber disso, né? Tem paridade nisso? Claro que não, é muito menos fermento. Mas o bolo cresce com uma quantidade pequena. Os 12, multiplicando a mensagem do Evangelho, chegamos em Atos capítulo 17. O mundo está dizendo assim: a igreja está mudando tudo. A igreja está mudando tudo. Esses homens aprenderam que é uma palavra que está aqui nesse verso, nesse texto, né? Sereis minhas testemunhas, que é a palavra de onde vem a nossa palavra português de mártire. É alguém que oferece a sua vida pela missão. É alguém que a missão se tornou a sua vida e a sua vida se tornou a missão. Esse é o mártire. Esses homens aprenderam isso e aprenderam de Cristo, porque Cristo foi o primeiro dos mártires. Ofereceu sua vida pela missão. Estão repetindo o que aprenderam de Cristo. Estão sendo igreja. A vida se torna missão e a missão se torna vida. Dia que aprendermos isso de maneira plena, a gente vai conseguir ser aqueles que transtornam o mundo. E hoje pela manhã a gente discutia a respeito disso, né? E o grande tema talvez do final de semana tenha sido isso: campanha de uma grande rede de sanduíches, né, que pegou crianças e para atingir crianças, propagando uma mensagem contrária àquela das Escrituras. Como que a igreja responde isso? Um monte de gente foi para as redes sociais, um monte de gente deu testemunho, gente gravou vídeo, né? Até citei isso aqui, pegaram as criancinhas da igreja, fizeram gravar um vídeo, estará lá, botou nas redes sociais. Mas a minha pergunta é: por que a grande rede de sanduíches transtorna o mundo e a igreja não? Porque a gente deixou de ser missão. A gente deixou de ser missão. Deixamos de viver a missão e da missão ser a nossa vida. É claro, meus irmãos, estou generalizando. Estou generalizando. A pergunta que eu faço é: quanto é que essa rede de sanduíches investiu na missão que ela acredita que é a missão dela? E o quanto nós como igreja investimos na nossa missão que achamos que é a nossa? Quanto de tempo? Quanto de dinheiro? Quanto de empenho? Quanto de oração, como diz o nosso irmão Enival? Nós temos a melhor arma do mundo, que é se pôr de joelho e clamar a Deus pelas nossas crianças. Quanto tempo você já ofereceu ao departamento infantil? Como vamos competir com isso? Chegaram até nós, aqueles que têm transtornado o mundo. Parece que a gente está vivendo o inverso. Os caras eram o mundo e estavam falando: a igreja está chegando. Hoje parece que a igreja olha e fala, acuadinho, fala: o mundo está chegando, o que a gente vai fazer? Esquecemos que nós temos o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por fim, o último elemento essencial da missão nossa é o poder da ressurreição. Verso 9 ao 11 está relatando Cristo sendo assunto aos céus.
E eu não consigo ver uma cena mais gloriosa do que essa, meus irmãos. Que é de ter visto o Salvador crucificado e depois está vendo Ele vivo, em carne e osso, subindo nas alturas, a ponto das nuvens o cobrirem, a gente não poder ver mais. E aí aparecem dois varões em vestes brancas, como diz o texto, dois homens, que dá todos os indícios de serem dois anjos, e fala assim: ei, varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Esse o Cristo, que acaba de subir, voltará, da mesma forma que vocês o viram subir, Ele irá descer. Meus irmãos, se isso não aquece o coração de discípulo, mais nada aquece. Se ver, ou ficar sabendo, né? Porque nós não vemos esse episódio, né? A não ser que tenha alguém aqui com mais de 2000 e poucos anos, né? Graças a Deus não, que inclusive seria o primeiro a tomar a vacina, né? A gente não viu, meus irmãos, mas a gente crê na palavra de Deus. E crê que o nosso Senhor é tão glorioso. O verso 9, leia o verso 9, gente. Eu fiquei impactado com isso, porque a palavra de Deus ela é tão gloriosa e perfeita, que o autor do texto, Lucas, ele faz questão: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, na frente de quem? Na frente deles. Esses homens estão vendo isso acontecer. Eles tocaram em Cristo, comeram com Ele 40 dias, e agora eles estão vendo, não um embusteiro, não um falsante, não um enganador, porque alguém ainda poderia dizer: ah, mas se esse cara não fosse de fato o Cristo, apareceu lá um oportunista, ficou sabendo que tinha um povo que cria num tal de Cristo, vão aparecer lá, me falam que eu sou o Cristo. Não, está subindo aos céus o Filho de Deus. Viram diante deles, e o verso 3 do mesmo texto, capítulo 1, fala, né, dele ter aparecido e se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, não tinha dúvida, ele era o Filho de Deus, era o Cristo, era o que foi crucificado na cruz, o que foi fechado no sepulcro, e no terceiro dia ele saiu de lá, e agora Ele está no meio de nós, nos ensinando, conversando conosco, falando conosco, mas agora chegou a hora de ir, e Ele começa a ser assunto aos céus. E os anjos dizem: ei, por que vocês olham para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o viste subir. Voltará para buscar a tua igreja. E a Bíblia ainda fala para a gente que Ele vai voltar depois que todos tiverem ouvido a mensagem. Ele veio, cumpriu a missão dele, Ele delega à igreja a missão dela, ainda diz: confiem na promessa, virá aquele que vai capacitar vocês a fazerem um bom trabalho. E no final Ele ainda diz: do jeito que eu estou subindo, eu descerei para buscar a minha igreja. É preciso, meus irmãos, que essas coisas, esse poder da ressurreição, isso conduz a gente a ser uma igreja que vive a missão, e que a missão é a nossa vida. Precisamos aprender isso. Eu tenho, na verdade, estou terminando essa leitura agora de um cara chamado Vern S. Poiters, que ele fala sobre o senhorio de Cristo. É um livro que eu quero trabalhar com a igreja. Muito inteligente nas suas argumentações. E ele fala sobre o poder da ressurreição. Ele diz o seguinte, quero concluir
usando as palavras dele. A Bíblia aponta que Deus fornece recursos espirituais básicos que nos instruem e capacitam para servir a Cristo. O primeiro recurso é o poder da ressurreição de Cristo. Sua ressurreição é a ressurreição de alguém que nos representa, assim como Adão representava a humanidade quando caiu em pecado. A ascensão de Cristo da sepultura resulta na vida de ressurreição que vem para aqueles que nele creem. O que ele está dizendo? Quando Cristo morre, o cristão morreu com ele para os pecados, mas quando Cristo ressurge, o cristão ressurge para uma novidade de vida. A ascensão de Cristo da sepultura resulta na vida de ressurreição de quem para aqueles que nele creem, visto que Cristo ressuscitou e visto que nós cremos, nele estamos unidos a ele, o poder de Cristo está operando em nós. Irmãos, se de fato cremos na ressurreição, é preciso viver como vivo, em missão. Afinal de contas, a gente foi salvo para a missão. Para a missão. Para executar nossa missão. A gente foi salvo com esse propósito único. Então lembrem-se, os elementos essenciais: confiar na promessa de Deus, restaurar, segundo ponto, restaurar a nossa visão do reino. Nós não estamos limitados a essa existência aqui. A gente não vive se embaraçando nas coisas deste mundo, como dizia o apóstolo Paulo. Sermos movidos pelo poder da ressurreição que opera em nós. Elementos essenciais da nossa missão. Só faz sentido ser igreja se for para transtornarmos o mundo. E não para o contrário, como eu disse para os irmãos. Quanto que nós temos pregado? O quanto você tem orado? O quanto você sabe do Evangelho para anunciar aos perdidos? Esse final de semana eu fiz um curso de evangelismo pessoal. Extremamente desafiador. E uma das matérias, uma das questões é o quanto você sabe do Evangelho. Você sabe o bastante para ser salvo? Você sabe como você foi salvo? Porque se não consegue entender isso, como anunciar para alguém? Não tem como. O quanto de tempo você tem investido nisso? Quanto tempo você tem dedicado a ser uma testemunha de Cristo? Todas essas análises a gente precisa fazer. Caso depois de pensar nisso, você chegue à conclusão de que está tudo bem, estou tranquilo, louvado seja Deus. Tenho orado, tenho lido as Escrituras, eu sei o propósito da salvação, eu entendo isso, eu tenho anunciado, louvado seja Deus por isso. E clamamos a Deus, que Deus nos faça, então, aqueles que transtornem o mundo. Mas se tem alguma coisa que você percebeu que está em falta, é preciso clamar pela misericórdia de Deus. Porque a igreja é missão. Sem missão não existe igreja. Que a gente possa então, nessa noite tão especial, no qual a gente está elegendo novos oficiais, vamos dar posse a eles. Que a gente entenda que, como líderes, somos aqueles responsáveis pela missão, por conduzir os irmãos, mas cada um tem uma missão particular diante de Deus. Cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. E que quando a grande massa da igreja deixa de executar a missão, a gente vai perder o propósito e a gente não vai ser reconhecido como aqueles que transtornaram o mundo. A gente precisa trazer de volta essa compreensão
do ide e pregai, sem ficar tentando adivinhar o pensamento de Deus, simplesmente ide e pregai o Evangelho. Isso que fomos chamados para fazer, era isso que a igreja primitiva fazia, e é isso que eu creio que a gente deve continuar fazendo. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração, clamando a Deus, para que a gente tenha vivido dias difíceis, no qual a igreja, em algum aspecto, ela perdeu um pouco da sua função e da sua missão. Mas assim como a gente arrumou outros meios da gente fazer outras coisas, a igreja também precisa arrumar um outro meio de continuar fazendo missão. Assim como agora a gente faz compras pela internet, a gente não ter que ir no local, a igreja precisa arrumar uma maneira de fazer missão, estando segura. Mas eu queria que nós orássemos por isso. Orássemos por isso. A gente pudesse resgatar esse sentimento e viver esse fervor que viviam os nossos irmãos no começo da igreja, depois do derramamento do Espírito. Feche seus olhos, vamos orar por nossa igreja, cada um dos nossos irmãos. Senhor, nós queremos apresentar diante do Senhor o nosso coração, ó Pai, com vistas ao Senhor Deus a sermos de fato confrontados por Ti em tudo aquilo que possamos estar aquém da missão que o Senhor colocou sobre nós. Reconhecendo aqui, Senhor Deus, as nossas falhas e os nossos erros, reconhecendo ao Senhor Deus que podemos de fato ter perdido o sentido de ser igreja. Perdemos os elementos essenciais, nos afastamos disso, deixamos de fazer o nosso trabalho, deixamos de anunciar, deixamos, ó Senhor Deus, de falar às pessoas do amor de Cristo, deixamos, ó Pai, que as pessoas que ainda não Te conhecem permaneçam, ó Senhor Deus, na cegueira. A gente clama, Senhor Deus, de fato sejamos aqueles que anunciam as Tuas boas obras, para aqueles que crerem, então sejam salvos, encontrados pelo Senhor. Nossa missão, Senhor Deus, está tão clara nas Escrituras: ide, portanto, e pregai. Tem misericórdia, Pai, quando a gente fica vazio, esquece, ó Deus, do que fomos chamados para fazer. Clamamos para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos aqueça o coração como igreja, para a gente continuar o trabalho do Senhor. Obra tão gloriosa e tão valiosa, o sangue precioso de Cristo é o que foi derramado, e nos foi dado, ó Senhor Deus, a oportunidade, a graça de sermos os colaboradores. Faça, Senhor Deus, com que sejamos aqueles que de fato espalham no mundo o bom perfume de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, abra as portas das casas das pessoas para nós, nos dê oportunidade, Senhor Deus, de nos aproximarmos de pessoas que ainda não conhecem muito bem o Senhor. Nos dê oportunidade, Senhor Deus, de, através do nosso dia a dia, abrirmos a nossa boca, ó Senhor Deus, para falar a respeito da salvação que Cristo tem para nós. Tem misericórdia, Senhor Deus, e não nos deixa, Senhor Deus, calados diante
do que temos vivido nesses dias. Precisamos, mais do que nunca, anunciar a mensagem do Salvador, para que o povo do Senhor seja reunido, porque, como temos visto, o dia do Senhor se aproxima. Tenha misericórdia, guarda a tua igreja, nos fortalece na fé, em nome de Jesus, que nós oramos a ti. Amém, amém. Queria convidar, meus irmãos, os presbíteros da igreja, para vir aqui à frente. Nós teremos hoje ordenação e investidura de presbíteros. E eu queria convidar aqui à frente o irmão Sebastião Robson,